Boa noite, então, pessoal. Vamos começar. Vamos. Terminou o livro de Gênesis, quer dizer, terminou o livro não, a gente terminou só a história de José, né? José do Egito. Terminou assim, em termo. Porque no Êxodo tem a continuação da saga desse povo lá na terra do Egito, na terra que não era deles, onde eles foram para tentar conseguir uma vida melhor e acharam muito trabalho, né? Muito trabalho. Tinha até muito zangueô na época. Mas tinha também muito ranchô chato. Ranchô que perseguia. Cacarichô, sangue ruim. É o que a gente vai descobrir nesse livro, né, de hoje, do Êxodo. E a gente vai... Tem umas perguntas aqui, né, que a gente precisa buscar a resposta. Uma família que entrou com tapete vermelho e acabou virando escravo no Egito. Por que aconteceu isso, né? Já que eles eram irmãos, era tudo família da pessoa mais importante no Egito, depois do rei, né? Depois do faraó. Tá bom? A gente vai fazer uma oração rapidinho. Vou pedir para a Casoe orar e aí a gente dá início, então. Deixa eu ver É aqui. que ela tá com o microfone Tá muda. desligado. Ela tá muda, tá sem microfone. Não vai, não vai. Liga o micro, tem que ligar o microfone agora. Ela tá ok. Tá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por este momento de comunhão, de aprendizado, de buscar a tua palavra, Senhor. Nos dê sabedoria ao Eduardo, que tá direcionando este encontro, que possamos sair, Senhor, um pouco melhor do que nós entramos, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. É, vou começar aqui no capítulo 1. Capítulo 1, diz assim: são estes os nomes dos filhos de Israel que com sua família, filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um entrou com sua família. Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram grandemente. Se fortaleceram de modo que a terra se encheu deles. Entre mentes se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse a seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com eles, para que não se multiplique e seja caso que, vindo guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para afligirem com suas cargas, e os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva.
As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizeste isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias são como as egípcias, são vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz aos seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte, porque as parteiras temeram a Deus. Ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o seu povo, dizendo: A todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, no rio Nilo, né? Mas todas as filhas deixareis viver. Esse aqui foi o capítulo 1. Tem um negócio aqui muito interessante. Começa com... Bom, o povo que entrou lá com o tapete vermelho, como eu falei, né? Eles viraram escravos. E por que que isso aconteceu? Por quê? Como é que pode chegar nessa situação? Alguém que estava bem, chegaram passando necessidade, passando fome, e ali encontraram não só o mantimento, o alimento para a vida dele, mas também encontraram riqueza. Começaram a fazer parte da família real, da família de José, que era o homem mais importante naquele país ali, que dominava o mundo na época, né? O Egito. E por que que passou o tempo e eles deixaram de ser da família do primeiro-ministro para os descendentes dele, né, acabaram se tornando escravos? Isso é um ponto, né? Um ponto que eles acharam libertar uma vida muito melhor do que eles estavam tendo na terra deles, mas também com o tempo eles acabaram perdendo esses privilégios, essa vida boa que eles tinham, vida de liberdade, e acabaram se tornando escravos. Lá na frente a gente vai entender melhor isso aqui, né? E se multiplicaram muito, né? Se multiplicaram muito. Dá a entender aqui que as egípcias, elas tinham o problema de não ter filhos, ou tinham poucos filhos. E já as mulheres hebreias, né? As descendentes de Israel, as israelitas, elas tinham facilidade para ter filhos, tinham muitos filhos. Eram muito fecundas e fez com que a população do povo hebreu aumentasse muito numa terra que não era deles, né? Como é que pode? Eram pessoas que tinham liberdade, que tinham privilégios e acabaram, com o passar do tempo, perderam essa liberdade e viraram escravos. E chegaram até a ser em maior número do que o próprio povo da terra de onde eles estavam, né? Quantidade de pessoas que eram descendentes de Jacó, que veio a se chamar Israel, que teve os 12 filhos, os descendentes deles acabaram se multiplicando a ponto de serem em maior número do que os egípcios, né, que havia na época. E mesmo assim eles acabaram virando escravos, perderam a liberdade, perderam os privilégios e viraram escravos. Isso aqui foi no intervalo de 400 anos, né, que aconteceu essa mudança de pessoas de, de elite. Eles eram elite, viraram elite assim rápido, né? Porque o irmão deles, o José, era a top, era a elite da elite, e toda a família foi levada junto com o nível que José estava, né? Os irmãos dele, o pai dele e os descendentes, e aí eles caíram. Com o tempo foram caindo, até virarem escravos e até serem perseguidos, escravizados pelo novo rei do Egito.
Por que será que isso aconteceu? Vocês têm alguma ideia? Como é que pode, né? Pessoas que chegam a ser livres, ganham a liberdade, receberam o perdão de José, o irmão, né, que foi traído, que eles tentaram matar, que eles tentaram destruir, mas o José, ele prosperou, apesar de tudo, e perdoou todos os seus irmãos. Ganharam uma vida privilegiada e ganharam o perdão dos irmãos, do irmão, quem tentaram matar, e com o tempo, os descendentes dele viraram escravos. Não era para acontecer isso. Eu vejo assim, não era para acontecer. Por que aconteceu? Eles tinham tudo para não só manter o nível de privilégio, como até para crescer, prosperar. E parece que eles não tiveram esse cuidado, né, de preservar a liberdade deles e acabaram se tornando escravos. Eu vejo assim, né, quando a gente não toma o cuidado de cuidar da nossa liberdade, quando a gente não foca na nossa liberdade, automaticamente a gente vai se tornando escravo. Como que a gente cuida, preserva a nossa liberdade? Eu vejo assim, né? Não dá para ficar no mesmo nível. Quando a gente pensa que a gente está no mesmo nível, a gente está, na verdade, não está nem estagnado, a gente está regredindo. Quando que a gente chega no ponto de, tipo, aparentemente está estagnado? Quando a gente começa a se ocupar muito com coisas que, tipo, no final das contas, 9 fora zero. O efeito é nulo, né? Correria, muita correria, corre para cá, corre para lá, a gente não procura subir de nível e, assim, com o tempo, a gente acaba virando escravo, né? Então, um dos motivos, né, que eu vejo disso ter acontecido é esse. Mas tem um outro motivo que é mais grave e que foi, sem dúvida, foi talvez o principal, que fez com que eles deixassem de ser elite para se tornarem escravos. E aí, lá na frente, a gente vai ver esse motivo aí. Me cobrem, tá? Esse motivo aqui, ele está um pouquinho mais lá para frente. A gente vai passar por ele. Mas é muito importante. Os escravos, eles têm alguns hábitos e as pessoas livres têm outros hábitos diferentes. E eles acabaram perdendo os hábitos de pessoas livres e adotaram os hábitos dos escravos. Deixa eu puxar aqui lá na frente. A gente vai ler o 2 e o 3, mas só que um pouquinho mais lá para frente, eles começaram a clamar para Deus, pedindo socorro. Vamos ver aqui o 2:23, capítulo 2 de Êxodo 23, caso você vai ler. Eu leio 23, eu leio 24. Capítulo 2, 23. Decorrido muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob servidão e por causa dela clamaram. E o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Ouvindo Deus Deus, o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. Viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. A gente tem esse hábito aqui, né? Quando as coisas apertam, a gente pede socorro para Deus, né? Me ajuda, tô na pior. E Deus ouve, né? E aqui diz que Deus ouviu. Só que não tem nada de errado a gente pedir socorro para Deus. O problema é a gente só lembrar de Deus quando está na situação ruim, né? Esse é que é o nossa, nosso problema. E esse foi o problema dos descendentes de Jacó, de Israel. Que, na verdade, eles não precisavam chegar nesse ponto, né? De estar sofrendo, ser escravo. Muito do sofrimento que a gente passa na verdade, desnecessário, porque a gente tem aquele péssimo hábito de só pedir, só querer
ir atrás de Deus, pedir socorro para Deus, quando o negócio está muito feio, quando o negócio está já... E a gente tenta, com o máximo possível, ir levando com a barriga, levando do nosso jeito. E aí, quando o negócio aperta mesmo, a gente pede socorro para Deus. E Deus ouve, Deus ouve. Ele é tão bom, ele é um pai tão bom que ele ouve. Mas isso tudo poderia ser evitado. Todo sofrimento humano poderia ser evitado. Se a gente pudesse, em vez de aprender pela dor, aprendesse assim, que nem a gente está fazendo aqui, aprendendo por buscando conhecimento, buscando a sabedoria, buscando ganhar tempo. E aí isso aqui é uma lição importante para a gente. Em vez da gente ficar, não tem problema, se a gente entrar numa fria, por culpa nossa mesmo, ou seja lá por que for, vamos pedir socorro. Só que vamos também buscar Deus quando as coisas estiverem bem, estiverem tudo correndo bem. E não esquecer que a gente não pode estar assim, ó, sempre do mesmo nível, sempre do mesmo jeito. A gente tem que estar subindo, subindo de nível, subindo, subindo, aprendendo sempre coisas novas, aumentando o nosso conhecimento na palavra que ele deixou para a gente. Nunca estagnando e tendo sede e fome por essa palavra. Por isso que Jesus quis deixar bem claro lá na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, que ele disse assim: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E todos os religiosos ensinam que ele está falando do pão de comer, o pão para o corpo. E, na verdade, ele está se referindo ao pão da vida, a palavra dele, que é isso aqui. A palavra de Deus. Eu estou com a Bíblia aqui na mão. Isso aqui é o pão da vida que ele deixou para a gente. Ele não está se referindo na oração do Pão Nosso, ele não está se referindo à comida para o corpo que a gente põe na boca. Ele está se referindo ao pão da vida, que é a comida para o nosso espírito. Tanto que ele, no mesmo capítulo 6, ele diz, no verso 19, que a gente não deve pedir pelo que vestir, pelo que a gente vai comer, porque ele sabe de tudo que a gente precisa, mas a gente tem que pedir pelo pão da vida, né? Esse é o pão aqui que a gente está partilhando, que a gente está dividindo. Esse aqui é o pão que a gente tem que pedir para ele. Então, a gente tem que ter esse zelo, né, de pedir, saber pedir. Não pedir pelas coisas materiais, mas pedir pelas coisas espirituais, porque do campo espiritual que partem todas as bênçãos materiais. Diz assim, no Mateus 6,19: não acumuleis para vós outros tesouro sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntais para vós outros tesouro no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Aqui no 20... É 25. Por isso vos digo, não andeis, no mesmo capítulo 6, 25, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então aqui ele está explicando que ele não se referiu lá na oração do Pai Nosso, que está no mesmo capítulo 6, verso 11, não se referia à comida, se referiu ao pão da vida, que é ele mesmo. E hoje a gente tem acesso a ele pela palavra que ele deixou, pela herança bendita que ele deixou, que é a palavra dele, e que permite que a gente não caia nessa armadilha que o povo israelita chegou a cair naquela época, né, de escravidão. Aí tem outra coisa, né, que eu vejo aqui, muito interessante, nesse primeiro capítulo aqui. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteira às hebreias, examinais, se for filho, matai-o,
mas se for filha, que viva. Uma pergunta aqui, olha aí. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes, deixaram viver os meninos. O que acontece se uma autoridade manda uma ordem para a gente? Uma autoridade, por exemplo, aqui do Japão, a gente está sob a legislação, a lei aqui, ou sob o governo do Japão. Chega uma ordem, por exemplo, de um juiz, dizendo assim, você está condenado e você tem que pagar tanto para a tua pena, você tem que ficar preso, e aí digamos que você foge, o que vai acontecer? Você vai ser perseguido, e com toda a força e a violência do Estado, né? Se você for inocente, você está na roça, porque decretou, está decretado. E está muito na onda hoje de se perseguir inocente. Aqui, o que estava acontecendo era a perseguição do Estado contra inocentes. Inocentes que estavam nascendo e não tinham como se defender. O Estado, o poder do Estado, perseguindo e matando, dando ordem para matar inocentes, crianças inocentes, meninos aqui no caso, né? Muitas vezes a gente se depara com esses absurdos. Leis, ordens do governo que deveria ser exemplo para nós e acaba muitas vezes fazendo coisas que são completamente absurdo. Absurdo que não tem outra coisa a gente fazer senão desobedecer. Desobedecer. Como que uma pessoa, eu fico pensando, como que uma pessoa normal, porque acho que qualquer pessoa, não precisa ser nem filho de Deus, não precisa ser cristão, não precisa nem ter religião nenhuma, mas veja bem, eu acho que o pior dos bandidos do mundo, se tipo assim, chega a ordem para ele, seguinte, você tem que matar todas as crianças que você vê na tua frente. Mata. Eu duvido que o pior bandido faça isso. Mas o faraó deu essa ordem para as parteiras matarem as crianças. Não tinha como elas obedecerem isso. E aí que eu digo, o que elas fizeram com o faraó? Elas mentiram. Mentiram para o faraó. E como que pode Deus abençoar uma mentira? Mas aqui diz que Deus abençoou a atitude delas. Ou seja, elas mentiram para salvar as crianças e essa atitude delas agradou a Deus. Olha só, como é que pode uma mentira agradar a Deus? Dizem que não, você não pode mentir. Depende. Se for para salvar uma vida, se for para evitar um assassinato, vale tudo. Vale tudo. Como que não. O que elas poderiam fazer aqui? Elas usaram de inteligência. Então, tem casos, sim, que a mentira é válida. Quando é para salvar, quando é para proteger, principalmente proteger inocentes, a mentira, sim, ela é perdoável e até Deus se agrada dela. Aí tem aquela história, mas o diabo é o pai da mentira. Se for uma mentira contada com a intenção realmente de enganar as pessoas, de prejudicar as pessoas e de fazer justamente o efeito contrário, né, de prejudicar o inocente, sim, aí o pai dessa mentira é Satanás. Mas a diferença aqui é que, na verdade, eu não digo nem que é mentira, o que eu vejo aqui é uma estratégia para proteger inocentes. Isso é válido. Isso é válido. Numa guerra, esse tipo de estratégia aqui é válido. Então, a gente tem que ter esse cuidado de entender que nem tudo que vem de ordem para a gente pode obedecer. Porque a gente tem que ter princípios dentro da gente. E tem que ter inteligência, né? Porque meu chefe está mandando eu fazer isso. Espera aí. Só que se eu fizer isso aqui, eu vou estar prejudicando um monte de gente. Eu vou talvez prejudicando a própria empresa. Tem caso de chefe corrupto, né? Que faz muitas coisas ali por debaixo dos panos para roubar a empresa, roubar o patrão e manda ainda os seus subordinados passar o pano, né? Para esconder. Só que a gente tem princípios, né? E os princípios tem que falar acima de tudo. E aqui as marquesas, elas seguiram os princípios e foram abençoadas por isso, né? E quando, olha só, no 18, então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse:
Por que fizeste isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó. É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. E o povo se tornou muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Deus deu uma família para cada uma das parteiras, né? Das hebreias na época. E aí Faraó disse assim, ordenou Faraó a todo o povo, dizendo a todos os filhos que nascerem aos hebreus, lançareis no Nilo, matem afogado. Mas a todas as filhas deixareis viver. Ele só queria matar os homens e deixar as meninas vivas, porque os meninos representavam ameaça para os egípcios, pela força, pela quantidade que eles estavam nascendo. E interessante, né? Onde não tem homem, o povo é dominado. Um grupo, uma sociedade formada basicamente por mulheres é facilmente dominado por forças malignas, né? Quando homens de bem não existem ou deixam de cumprir seu papel, quem paga o pato são as mulheres. E Faraó entendia bem isso, sabia bem, né, que se ele deixasse só mulher, era muito fácil para escravizar e dominar as mulheres. Não tinha homem para defender as mulheres? É um dos papéis que cabe a nós, homens, né? E aí foi o capítulo 1. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de destacar aqui nesse trecho, que acharam relevante? Senão a gente parte para o 2, e a gente termina no 2 hoje. Pode ser. E, Eduardo, nos dias de hoje, masculinização da mulher, a, a macheza do homem perdendo força, e se não tivesse esse domínio também, a parte mais bruta, mais pesada, eles não conseguiriam colocar para os escravos, né? A mulher não conseguiria fazer o mesmo que o homem fazia. Verdade. Mas eu acho que ele já estava ali no desespero, né? Não? Porque, tipo, já viram que a quantidade de gente do povo hebreu já estava sendo tão grande que ele não estava nem se preocupando mais em ter, tipo, força de trabalho. Eles queriam só se manter no controle, a todo custo. Quer dizer, talvez a vontade de se manter no poder era maior do que talvez a necessidade que eles tinham de força bruta, né? Força do homem, né? Para trabalho. Talvez fosse esse o desespero dele, né? E sempre a quantidade de mulheres é maior que a quantidade de homens, né? E além disso, quando havia a luta, o exército, a parte masculina sempre ia na frente, E morria, diminuindo né? mais. É verdade, porque até já existe serviço militar para a mulher, mas a mulher dificilmente vai para a frente de batalha, ela fica sempre na retaguarda, né? Nas atividades menos perigosas. É o homem que sempre que vai lá para frente de batalha e é sempre o homem que morre. Primeiro, né? E o homem tem a vida mais curta que a mulher, né? Hum. E por isso que a mulher acaba sendo em maior número, porque tem mais mulheres idosas do que homens idosos, né? Não posso falar infelizmente, porque senão a mulher vai ficar ofendida. Ai, Jesus. Mas a estatística é essa, né? As mulheres vivem mais e ponto final. Sempre viveram mais e parece que vão continuar vivendo mais. E o homem vive menos, né? Infelizmente,
infelizmente. O ideal seria que, tipo, não tivesse essa diferença, né? Ambos vivessem bastante. Mas, por exemplo, meu pai está com 90 anos, vai fazer 91 agora em abril. Tá bem, graças a Deus. Hoje veio um senhor na loja aqui, o Ematsu-san, ele está com 90 anos, vai fazer 91 também. Está dirigindo, tá bem, tá tipo, só parou de pescar, mas tá, tipo assim, tá velho, né? Mas tá firme. Mas, infelizmente, assim, em termos de homem, é caso raro, né? A maioria dos homens fica bem acabado mesmo na velhice. Aí a gente também precisa cuidar da saúde para não estar tão ruim assim quando chegar esses dias, né? Dias ruins. E o que é estranho também que eu vejo, a expectativa de vida, tinha uma época que vivia bastante, aí depois diminuiu, agora parece que está aumentando de novo. É verdade. Teve um caso, né, na Bíblia que no Gênesis, né? A gente 800, não viu 900 todo o livro anos. do Gênesis, né? Matusalém viveu mais de 900 anos, né? A longevidade de Adão também foi muito grande. Teve muitos casos, né, de tipo, gente que viveu muitos anos mesmo. E não, tipo assim, não ficaram velhinho gagá, não. Estavam firmes, estavam bem, né? Diferente de nós. Eu acho que é muita coisa, né, que, tipo, deteriorou com o tempo, né? E depois também veio também que Deus, ele, depois do dilúvio, né, ele decretou, olha, os dias dos homens serão 70, 80 anos por aí, né? Vai ser a média. É, o nosso tem um nome que chama para renovação. Você sabe que as nossas células, elas se renovam constantemente, né? Elas estão sempre nascendo e morrendo. Tem célula velha morrendo e tem sempre célula nova nascendo. Então, até a pele, né? A pele, ela, na verdade, a gente está trocando de pele que a gente nem percebe. Tem mais ou menos 90 dias, né, para renovar a pele. Só que essa renovação, esse novo nascimento de célula, tem um nome na biologia, né, que chama isso aí. Ele, conforme a idade vai chegando, vai, ela vai se, como é que diz, vai formando células defeituosas. E quanto mais a idade avança, mais células defeituosas vão nascendo, vão se reproduzindo. Aí a pele tipo começa a ficar cheia de mancha, né? Começa a aparecer uns sinais, principalmente assim no local visível, na mão, no pescoço, no rosto. Os sinais da velhice, né? A pele vai deixando de ser aquela pele lisinha, né? Que é a grande preocupação das mulheres, né? Ter uma pele limpa, uma pele bonita. As células vão se cansando de se reproduzir, né? E isso, uma das causas desse envelhecimento celular foi uma, uma distorção causada na natureza pelo pecado do ser humano. Toda a natureza se rebelou contra o ser humano quando entrou o pecado na Terra. Porque não era para acontecer isso. Era para a gente estar com pele de criança com 900 anos de idade. Mas isso não acontece. Porque no nosso DNA já está correndo o sangue com pecado. O sangue adâmico. O sangue de Adão e de Eva. Aí teve sim essa época, né, que teve caso, né, de uma longevidade, eu não sei, mas quer dizer, tem que pesquisar melhor. Eu acredito assim, que a natureza era diferente, né? Não tinha tanta coisa assim artificial como tem hoje em dia. Tem o tal do microplástico, né, que está em tudo agora, está em tudo que até vegetal, legume, fruta. A gente come e não percebe, né? Mas já descobriram que o microplástico ele está em tudo e a gente se alimenta com coisas que a gente até imagina que tipo é coisa boa, mas na verdade tem microplástico em tudo.
Isso aí tudo vai ajudando, né, a envelhecer mais rápido. E tem muita coisa assim que as pessoas vivem mais hoje em dia, mas eu acredito que é muito também por causa de, tipo, remédio, né, que estica a vida da pessoa, às vezes até artificialmente. Mas não assim que seja com saúde, né? Uma vez eu perguntei para um senhor que ele era cliente nosso, ele trabalhava no asilo. Aí eu perguntei assim, qual é a maior vontade, qual é o maior sonho das pessoas que estão no asilo, dos velhinhos, né, que estão no asilo? Adivinha o que ele respondeu? Qual Virar é o sonho? criança, Hum? virar criança de novo. Não. Eu Sair do esperava que era asilo. isso. Rapaz, ele disse assim, Shinitai, cara! Se perguntar pro velho o que ele quer, quero morrer. É só o que os velhos Ó, querem. Quero morrer, porque isso aqui não é mais vida. Quero morrer. Isso que a Isso é maioria dos muito velhinhos quer é morrer, porque para eles, tipo, já perdeu o sentido da vida, né? Tá ali naquela prisão, praticamente não pode sair, não pode mais fazer aquelas coisas que eles gostavam de fazer quando ainda estavam na ativa, estavam mais jovens. A vida perdeu a graça para eles. Aí perguntar para ele, o que que é o teu maior desejo? Eu quero morrer, porque aqui essa vida perdeu sentido para mim. Aí fica, tipo assim, às vezes estão, muitos, né, estão, tipo, paralíticos, estão vegetando, ou estão numa cadeira de roda. Fala a verdade, né? Uma vida assim não tem muita graça, não. Já não tem mais força, às vezes precisa de ajuda para fazer até a necessidade básica. Quem trabalhou com caigo, né, com cuidador de idoso, como cuidador de idosos, sabe, né? É triste essa triste. realidade, muito triste. Ah, a Casé trabalhou com isso. É, muito triste, realmente. É de chorar. É uma fase que, tipo, não sente mais aquela alegria de viver, né? Não tem graça. Minha avó, ela teve derrame e ficou muitos anos paralítica, vegetando praticamente na cama, né? E o que é pior, ela não tinha, assim, consciência, porque com o derrame, ela perdeu muito da consciência dela, ela falava coisa que não tinha sentido, e ela acabou se tornando uma escrava do próprio corpo. Mas eu sei que a minha avó ali, ela não tinha mais felicidade, né? Do estado que ela estava. Muitas vezes a vida ela é esticada, mas, na verdade, já não é mais vida, né? Muitas vezes, né? E o pior é que, às vezes, a gente precisa chegar nesse ponto para dar valor à vida, né? Eu era feliz e não sabia, só via reclamando. A gente precisa tomar cuidado com isso. A gente é feliz, feliz, a gente tem tudo na mão. A gente não pode ficar reclamando, não. E a gente tem que viver e viver bastante, desfrutar aquilo que a gente pode desfrutar, porque a vida é um presente que Deus deu para a gente desfrutar, né? Não para a gente virar escravo, como aconteceu lá com esse povo, o povo hebreu, no povo israelita lá no Egito. Nunca foi plano de Deus que, tipo assim, Deus, olha só, fez com que eles fossem para o Egito, colocou José primeiro para ser primeiro-ministro, aí eles depois acabaram indo ali, digamos assim, sem querer, sem saber, mas já estava tudo em plano ali, arquitetado por Deus, para que eles não morressem, para que eles fossem salvos, e não só foram salvos, como foram perdoados, e aí tiveram uma vida privilegiada ali. Foram lá para o topo, né? Para a elite da elite. E nunca foi plano de Deus que eles se tornassem escravos. Nunca. Deus nunca quis isso. Porém, Deus sabia que isso ia acontecer. Porque Deus, ele conhece o ser humano. E ele sabe que o ser humano, ele não tem jeito, ele vai sempre querer tomar decisões erradas. Sabe por quê? A gente tem esses dois olhos. E esses dois olhos aqui é o maior perigo que nós temos. Porque com esses olhos aqui, a gente só vê coisas visíveis. Isso é um perigo. Tem um pastor que eu admiro muito, que é meu mentor. Ele já faleceu, já está na glória, já está no céu. Mas até hoje a gente assiste muito os vídeos dele, chama Miles Monroe. E ele tem uma frase que é clássica, ele diz assim, o maior inimigo da visão é a vista. Essa Não vista existe. é o maior inimigo da visão. Porque essa
vista só vê coisas palpáveis. E a gente acaba focando nas coisas palpáveis que a gente enxerga. E deixa de focar nas coisas que a gente só vê quando fecha os olhos e começa a imaginar, a ver e viver num mundo onde a gente não vê com essa vista, mas a gente vê com os olhos da fé. Mas como a gente abre os olhos, a gente acaba abafando os olhos da fé e acaba vendo só as coisas palpáveis, as coisas que têm valor menor, e deixa de ver as coisas que são muito mais importantes, muito melhores, e que fazem com que a gente suba, suba e suba de nível. As coisas que a gente enxerga com essa vista, elas são coisas que podem prender a gente, podem enganar a gente, podem fazer uma ilusão de ótica, né? Então, a nossa vista, ela é a maior inimiga da nossa visão. A gente precisa ter visão, né? Visão de futuro, sonhar, saber sonhar. E aí a gente tem que tomar cuidado com isso aqui, o que a gente vê. A gente vê o quê? Uma situação ruim. A gente puxa a caderneta do banco, puxa, não tem saldo. A gente vê o salário, chega o salário, nossa, só isso. E as contas, a gente só vê dificuldade. E aí a gente acaba ficando cego e focando só em correr atrás de soluções que, na verdade, são só paliativos, só só serve para remediar. E não resolve o problema. O problema é resolvido quando a gente abre, não esses olhos, mas a gente abre a visão, né? Consegue ver aquilo que esses olhos não enxergam. E é aí que a gente entende o que é o mundo espiritual que comanda tudo, né? É interessante isso aí. Esse povo, eles perderam essa capacidade de enxergar aquilo que não se vê. Começaram a olhar só aquilo que se vê. Provavelmente, eles começaram a ver muita riqueza, muita coisa que eles poderiam fazer e começaram a focar só nas coisas, tipo assim, que eles poderiam ali fazer, ganhar um dinheiro, e aí focaram muito no trabalho, muito mesmo. No trabalhar, 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 mas não o trabalho nobre, o trabalho, não digo nem o estratégico, mas nem o trabalho tático. O que é o tático? O tático é o trabalho de ensinar, é de passar o bastão. E o tático, e o estratégico é o trabalho de saber decidir, decidir bem, tomar boas decisões. Isso é um trabalho muito importante. E eles focaram só no trabalho operacional, de ralar e correr atrás, o trabalho de Adão, né? O trabalho amaldiçoado. E não souberam tomar decisões corretas. Isso fez com que eles se afastassem de Deus. E tem mais uma coisa que deixa eu falar logo aqui. O que foi talvez o principal motivo deles terem virado escravos? Tem nesse mesmo livro aqui, um pouquinho mais lá na frente, tem a dica. Em vários trechos. Lá no capítulo 3, no 20, diz assim, perdão, no 20 não, no 18. E ouviram a tua voz, e irás com os anciãos de Israel, o rei do Egito, é Deus falando para Moisés, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos Hebreus, nos encontrou, agora, pois, deixa ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Aí, tem mais uma vez aqui, lá no 4:31. Já aqui, no 31, já tem uma mudança aqui de hábito, olha só. Diz assim, e o povo creu, e tendo ouvido que o Senhor havia visitado os filhos de Israel, e lhes vira a aflição, inclinaram-se e o adoraram. Aqui começou uma mudança. Aqui começou foi o início do fim da escravidão do povo, quando eles se inclinaram e adoraram a Deus. Porque esse aqui foi o hábito que eles tinham perdido. Eles se esqueceram do Deus que tirou eles lá da fome, colocou eles no lugar mais alto que podia ter naquela época. Eles deixaram de adorar esse Deus que salvou eles, que manteve eles com vida.
e começaram a se preocupar só com coisas materiais. Com o tempo, essas coisas que os olhos deles estavam vendo acabaram escravizando, fazendo deles escravos dessas coisas. E eles deixaram para trás o Deus que tinha salvado eles, que tinha trazido eles para a terra do Egito para ser elite. Deixaram de adorar. Aqui no 4, no final do capítulo 4, 31, diz que inclinaram-se e o adoraram. É a primeira vez que é citado aqui no Êxodo que o povo se inclinou e adorou ao seu Deus. Porque esse costume eles tinham perdido. Adoração é a principal característica de quem é livre. E a falta de adoração é a principal característica de quem é escravo. O povo esqueceu de adorar, por isso virou escravo. Essa foi a principal causa. Eu recomendo, pelo menos, se puder, uma vez por semana, procure uma igreja para adorar ao nosso Pai Celestial. Porque isso é uma característica dos filhos de Deus, daqueles que são livres. Não faz isso quem é escravo. Ou quem quer permanecer na escravidão não faz isso. Só faz isso quem é livre ou quem está buscando a liberdade. Adorar o nosso Pai é um sinal claro que a gente manda para todo o inferno que eles perderam. Eles agora não têm mais escravo. Que nós somos livres. E a partir daqui, Deus começa a trabalhar e fazer uma estratégia para retirar aquele povo da escravidão. Aqui eles ganharam o jogo. Aqui o jogo está ganho. Aí Deus vai agora pôr em prática um plano espetacular. Uma estratégia tremenda de resgate desse povo da escravidão em que, na verdade, eles mesmos se meteram. Eles mesmos se meteram. Então, essa é talvez a principal lição que tiro daqui desse início aqui do livro do Êxodo. Êxodo quer dizer saída, né? O povo sai. Veja bem, eles tinham entrado no tapete vermelho, agora eles saem, porque eles viraram escravos e agora eles precisam sair dali. O único jeito de se liberar da escravidão, de sair da escravidão, é sair. Muitas vezes, sim, implica numa mudança geográfica. Às vezes a gente tem que sair da gente. Às vezes é uma mudança de emprego, mudança de ramo, mas alguma mudança tem que acontecer. Não é impossível que a gente não precise mudar nada para sair da escravidão. Se a gente está sendo escravo em algum nível, a gente precisa entender que vai ter que ter uma mudança geográfica, de algum jeito. Ou é de emprego, ou é de casa, de país, eu não sei, mas vai ter alguma mudança geográfica, tem que ter. Dificilmente vai ter uma libertação, termos assim, materiais e até espirituais, se não houver uma mudança geográfica, de local. A gente às vezes precisa mudar de local, de região. Inclusive, esse povo aqui ele tem uma característica, né? Eles eram um povo andarilho, né? Eles ficavam andando, ficaram 430 anos lá no Egito, mas assim, foi até um tempo longo, né? E em vez deles prosperarem lá, eles decaíram. Tudo certo? Deu para entender aí a lição, né? O aprendizado, né? Que a gente tem nesse capítulo 1. Pedir um favor, vamos fazer o seguinte: vamos deixar o 2 para a próxima. Tem muita coisa para a gente aprender nesse livro. Lá na frente, só adiantar aqui um pouquinho. Isso não é possível, esse negócio está aqui na Bíblia. Quem puder ler depois, procura lá no capítulo 9, e está escrito sobre churrasco. Que tem regra para fazer churrasco. Com o maior gozado. É o 8. É no capítulo 8, né? É o 12, né?
Esse livro do Gênesis aqui, do Êxodo, ele é fantástico. Meu Perdão, Deus. é o capítulo 12, verso 9, que fala sobre churrasco. Tem umas coisas aqui que eu vou falar, viu? Tem nada a ver. Eu dizia, tem nada a ver isso aqui. E foi coisa assim que tinha que tinha que ser feito mesmo. E a gente vai passar por esse trecho aí e entender por que, né, que Deus colocou até essa regra para churrasco. Incríveis. Tá bom? Vamos ficar por aqui então e vamos encerrar por hoje. Tá bom? Tá ok? Vamos encerrar Ok. com uma oração. Vou orar rapidinho e a gente fica por aqui. Ok, Luiz? Bom fim de semana aí para vocês todos. Tá bom? Vamos orar e encerrar. Senhor Deus, obrigado pela oportunidade de compartilhar a tua palavra e de repartir o pão da vida. Te pedimos que tu nos guarde durante este fim de semana e que tu nos alimente, Senhor, novamente na semana que vem. Guarda-nos segundo o teu amor, segundo a tua misericórdia. É o que te pedimos em nome de Amém. Jesus. Amém. 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 Boa Ok? noite. Um abraço aí. Um abraço. Amanhã você tem trabalho ou não? Amanhã tem. Tem? Bom trabalho, então. Tá Tá ok? certo, obrigado. A Diz está aqui também. Um abraço aí, Diz. A gente fica por aqui Ah, hoje. tudo de bom. Tá. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.